Ô Edu, o time lutou muito, correu, teve dignidade hoje, não se escondeu do jogo, mas é um catado, né? Hoje o treinador, diante de tantos gols sofridos, nas últimas 3 rodadas anteriores, a Ponte tinha tomado 10 gols. 3, 3 e 4. São Bernardo, né? Aí tomou 3 em casa contra o Sport e depois tomou 4 contra o Londrina. Falou, opa, vou fechar a casinha, vou trancar e hoje manteve a média, até acabou aumentando a média de gols tomados nos últimos 4 jogos. 14 gols em 4 jogos. Uma vergonha. No gol de empate aí da equipe do CRB, eu vejo, por exemplo, o Márcio Silva, num gol que foi feito de cabeça pelo Michael. Ele fez o primeiro e o segundo. 2 dele, depois 2 do Luiz Felipe. Ele fez de cabeça, mas o Márcio Silva vai tentar cortar com a perna, de canela. Ergue a perna lá em cima, todo desajeitado. Quer dizer, bola aérea você tem que ir de cabeça, né? Não com a perna. Aí ele fura e a bola chega na cabeça do Michael. Então a defesa da Ponte é uma peneira, né? Eu acho que do meio campo pra frente, nada mal marcar 2 gols na casa do adversário, com toda a limitação da equipe. Primeiro gol do David da hora, uma bela ajeitada do Everson, do Elvis. E o segundo gol, o Elvis, uma pancada de fora da área, desviou lá no back, tirou um pouquinho o goleiro da jogada, mas um chute de muita qualidade do Elvis. Então o time lutou, jogou com 3 zagueiros, fechou as linhas, segurou a onda, encontrou os 2 gols no primeiro tempo, um a 11 minutos, né? Um a 28, perdão, o outro a 32. Quer dizer, 4 minutos depois de ter feito o primeiro, fez 2-0. O torcedor ficou com aquela impressão de que hoje era o dia da reabilitação. Mas aí o primeiro grande erro defensivo. Vejam, dos 4 gols que a Ponte tomou, 3 de cabeça. Bola alçada, vem o Michael empurrando tudo, sem fazer falta, ninguém vai na bola. O goleiro, o Diogo Silva, que jogou bem, fez boas defesas, mas ficou no meio do caminho, sai, volta, zagueirada não vai, chega o grandão lá, o Michael, e pimba, é uma espécie assim de Monga do Agreste, né? Jogador muito forte fisicamente, tô falando porque o Monga, lá nos anos 80 na Ponte, centroavante número 9, histórico da Ponte, quando chegava assim, chegava empurrando tudo também, na força, na raça, então você tem que se posicionar, tem que cercar, tem que encostar no jogador. E ali a gente percebeu que a coisa poderia azedar, porque era 46 do primeiro tempo e a Ponte tomou o gol. Trouxe de volta o CRB para o jogo, porque se volta com 2-0 e a Ponte valoriza a posse da bola, a Ponte dá uma gelada na bola e deixa o tempo passar, poderia ficar bom, mas já foi com 2-1 e a gente dizia aqui no intervalo, né? Olha, eu quero errar, mas a tendência natural, conhecendo o perfil técnico, tático e emocional desse time, a tendência é tomar a virada. Eu não queria ter razão, queria ter errado, mas infelizmente tá aí, 4-2, 3 zagueiros, 2 volantes, laterais que não apoiaram, desceu um pouquinho mais o Thales, o Barcelos não foi nenhuma vez, o Porfírio, que entrou no lugar dele, estava no lance do 4º gol, também foi feito de gato e sapato, não marca ninguém. Então o compartimento defensivo da Ponte comprometeu de novo e o CRB, se aproveitando dessa vulnerabilidade, fez 4-2 de virada num domingo, numa rodada que parecia sorrir para a Ponte, porque faz tempo, hein, que a Ponte não abria 2-0 em ninguém. Abriu e na casa do adversário. Dissemos, opa! Mudou o vento. Só que aí toma um gol no finalzinho do primeiro tempo e volta para sofrer a virada, com queda física de novo no segundo tempo. CRB mais inteiro, empurrou a Ponte para trás, pressionou, mostrou que ia virar e virou. Uma tristeza muito grande para o torcedor da Ponte. Começou tudo legal, mas depois deu a lógica.
E qual era a lógica antes da bola rolar? Pela situação da Ponte, analisando tudo, o campo e o fora dele. A tendência, pela lógica, que nem sempre impera, era a Ponte ser goleada em Maceió. E foi. Ao final, para mim, nada a contestar, a não ser pela incompetência defensiva da Ponte. 4 de novo para o CRB, 2 para a Ponte. E a Macaca, que tristeza para o seu torcedor. Que tristeza. Infelizmente, caminhando a passos largos e de forma progressiva para mais um rebaixamento. O 4º dentro desse novo modelo de gestão que a Ponte implantou desde 2022. Meu queridíssimo Edu Pinheiro.